Oi pessoal, hoje a gente vai aprender, né, a fazer uma engrenagem. Eu comentei com vocês, dá para importar esse perfil do dente da engrenagem de outros lugares aí da internet, tem diversos softwares e aplicativos, às vezes pagos, que dá para muitas vezes pagos, né, que dá para fazer isso, só que a gente também consegue fazer. Eu vou basear o desenho dessa engrenagem aqui em um pouquinho de dois lugares. Um desse daqui do projetista de máquinas, né, desse desenho aqui, e dessa parte aqui, onde tem esses raios, né, e, e depois a gente vai fazer um outro perfil que é com splines, né, depois vocês vão entender mais ou menos como é que faz, com várias tangentes da curva e da engrenagem. Umas informações que eu vou falar, eu vou falar as medidas e tudo, mas alguma coisa que eu queria que vocês pegassem aqui são os diâmetros, né? A gente vai pegar esse diâmetro aqui, que é o diâmetro base, o diâmetro primitivo, do desenho que tem aqui, né, M vezes Z. A gente vai fazer justamente essa daqui, né? São essas medidas, mas aqui a gente tem 136. É justamente o módulo e vezes o número de dentes da engrenagem. Essa engrenagem vai ter 17 dentes e o módulo é 8. Para você encontrar o passo, é só pegar o módulo e multiplicar por π. O passo é justamente a distância no diâmetro primitivo entre dois dentes consecutivos. E é mais ou menos isso o básico dessa engrenagem que vocês vão precisar saber. Bom, então vamos começar a desenhar. Então aqui eu vou ativar o rascunho, clica duas vezes, eu vou desenhar no plano XY, tá bom? Então aperta V para gerar a visualização para você. Aqui a gente vai trabalhar, aqui é a primeira vez que eu vou começar a trabalhar muito com linhas auxiliares. Então até agora com vocês eu trabalhei muito linhas, círculos, né? Então a gente fazia um círculo aqui, eu vou fazer o primeiro círculo vai ser de 118. Eu trabalhava assim com a linha, né? Depois gerava a superfície a partir daqui. Eu não ficava trabalhando muito com linhas auxiliares. Aqui, nesse caso, a gente vai apertar ESC aqui para sair da ferramenta. A gente vai ter que trabalhar com linhas auxiliares, porque a engrenagem ela vai ter muitas linhas auxiliares, tá bom? Então a gente já vai começar, esse primeiro círculo que a gente fez, a gente já vai colocar ele como linha auxiliar. Então o que eu quero que vocês façam? Vocês vão clicar com o botão direito em cima do círculo, e aqui onde tem construção, vocês vão clicar cá em cima, nessa linhazinha que fica ativa. E agora a nossa linha ficou tracejada. Isso quer dizer que isso daqui não é uma geometria real. Isso aqui vai ser só uma geometria auxiliar pra gente. Tá bom? E aí a gente vai ativar aquela ferramenta de curva de afastamento, que aí a gente consegue, a partir dessa curva aqui, né, que a gente gerou, ficar gerando círculos auxiliares. E aí todos os círculos que a gente gerar também vão ser de construção. Isso é muito bom, né? Então o primeiro aqui vai ser uma distância de 9. E a gente vai gerar que esse aqui é o primitivo, né, o de 136 que a gente tinha lá, e um de afastado de 8, esse é o diâmetro externo. E a gente vai precisar aí de um diâmetro base para poder fazer as nossas continhas lá, que é o diâmetro primitivo sobre 60, esse aqui vai ser 2,2666. Só esses 4 números aí depois da vírgula dão certo. Então a gente gerou 4 círculos aí pra gente, tá bom? A gente pode dar um Z para centralizar isso, mas a gente vai ter que dar um zoom na parte de cima para trabalhar melhor. Então eu vou clicar em Ctrl, clicar na bolinha no meio do mouse, né? Para poder visualizar algumas coisas aqui melhor. Então eu estou rolando a bolinha do mouse para dar um zoom. Ou você pode utilizar aqui a lupinha para dar o zoom. Certo. Aqui agora a gente vai precisar de um ponto. Esse ponto, ele vai estar 4, como essa distância aqui entre a linha superior e a linha inferior, ele é 4, é 8, a gente vai colocar ele no meio. Então você pode contar 4 para baixo, 4 para cima, né? Perdão, eu achei que eu tivesse ativado a ferramenta ponto. Então clica lá na ferramenta ponto e coloca o ponto aqui. Certo. Tem uma outra coisa também que eu queria falar para vocês. Vocês podem mudar as cores dessas linhas. Eu vou fixar essa linha aqui do diâmetro base que a gente criou. Então, eu vou usar essa restrição aqui de fixa.
Bom, então ela vai ficar preta. Se vocês quiserem utilizar essas outras... não é essa não. Clicar com o botão apertar ESC para sair. Se você quiser mudar a cor, é só você vir aqui em cima e mudar a cor. Por exemplo, para, sei lá, amarelo. Aí muda a cor, né? A gente consegue mudar a cor aí das linhas. Se fica melhor, como a gente vai fazer muita circunferência, fica melhor para a gente trabalhar. Tá bom? Certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar um círculo. Deixa eu lembrar aqui. Um círculo de raio R. De onde vão surgir esses dois círculos que eu vou trazer aqui? Lá daquela norma que eu mostrei para vocês. Daqui, ó. As engrenagens, elas têm, como eu mostrei para aula para vocês, né, elas, baseadas no número de dente, a gente tem dois parâmetros. E esses dois parâmetros vão dar dois raios. Então, são esses raios aqui que eu vou mostrar, né, que eu vou desenhar. Bom, o primeiro círculo, ele vai ser esse círculo aqui, ó. Ele vai ter, eu vou utilizar a ferramenta de 2 pontos, é isso mesmo. O centro do círculo vai estar aqui em qualquer lugar do eixo Y, alinhado aqui com esse ponto que a gente criou. Então pronto. Agora eu quero utilizar a restrição de coincidente. Essa parte aqui do círculo ela tem que ficar junto com o eixo X aqui, certo? E aí depois saiu a referência lá de cima, tá vendo? Então aqui eu vou voltar e colocar esse círculo aqui. Então esse é o primeiro círculo que a gente vai utilizar. Saio aqui, eu quero utilizar a ferramenta de seleção para poder colocar essa linha como construtiva. Certo. Ok. Agora, a partir da linha de base que a gente está fazendo, a gente vai criar justamente aqueles raios lá que eu queria, que tem na norma, baseado naqueles parâmetros que tem na norma. A gente vai, utilizando a ferramenta círculo, a gente vai criar um círculo aqui, ó, de raio. A gente vai dar um parâmetro de raio para ele. Na verdade, de diâmetro, né? Que vai ser de 12,64 vezes 2. Certo. Agora eu quero criar uma restrição. Eu quero a restrição de tangência dessa circunferência no eixo Y. Só que quando eu fizer isso, vocês vão ver que vai mudar. Cadê? Vai mudar o tamanho do círculo. E não é isso que eu quero. O que eu vou fazer, então? Primeiro, eu vou criar a cota de dimensão, que a gente já deu, né? A gente fez lá 12,64 vezes 2. Só que ao criar a cota de dimensão, a gente cria uma restrição. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, vou criar a restrição de tangência, clico na circunferência, clico no eixo Y e não alterou o diâmetro, né? Então criar uma cota aí é uma restrição de tamanho para a gente. Certo, eu vou utilizar meu círculo como construção também, né? Vai ficar a linha, essa figura vai ficar cheia de linhas de construção, tá bom? E depois a gente vai ficar desenhando o perfil do dente. Esse pedaço que eu desenhei aqui é justamente a parte aí do círculo que vai do diâmetro básico que eu estou utilizando até o diâmetro primitivo, tá bom? Então, a gente já pode desenhar, utilizando a ferramenta aqui de arco de varredura, esse pedaço que a gente tem interesse, né? Então, é só clicar aqui, ó, do eixo Y, do ponto de tangência que as duas têm, até o diâmetro primitivo. Certo. Então, não parece, mas eu criei uma linha, né? Criei esse primeiro raiozinho do dente. Ok, agora eu quero o outro perfil do dente aqui superior. Eu posso, se vocês quiserem, pode até deletar esse pedaço dessa curva aqui. Para fazer esse pedaço superior, a gente vai pegar o círculo, né? Que sai aqui desse encontro entre essas duas
circunferências e perdão, eu queria criar um arco. Vou pegar esse aqui, arco, e dei encontro aqui dessas duas circunferências, né? Que eu estou marcando. E a gente vai pegar o arco daqui até lá em cima no diâmetro primitivo. Vocês estão vendo que está abaixo, né? Não é um diâmetro primitivo, não. É lá no diâmetro externo. Isso que eu queria falar. Então, a gente vai clicar daqui. E aí, para garantir que a gente passou, eu vou colocar essa linha aqui lá em cima, né? Para fazer o arco acima. E aí, depois, para a gente tirar essa partezinha que ficou aqui de fora, a gente vai utilizar a ferramenta de aparar. A gente pode apertar T e aparar esse pedaço da curva. Então, pronto. Só para garantir que essas duas linhas estão tangentes, para a gente não ter nenhum problema, eu vou utilizar a restrição de tangência entre essa linha e essa linha aqui. Tá bom? Só mudou o ponto de encontro, mas não tem problema. E agora eu vou fazer uma linha que vai ser a linha daqui, ó, do final da nossa até o raio interno aí da nossa engrenagem. A gente acabou de fazer um perfil do dente. Para poder fazer a outra metade desse perfil desse dente, eu vou precisar do perfil da linha de espelhamento. E aí, baseado nos nossos parâmetros aí que a gente criou para essa circunferência, né, eu vou criar uma linha de construção aqui, e eu vou dar a cota de ângulo, tá bom? O ângulo aí que eu preciso é 5,3 graus. Pronto. Então, esse vai ser o meu perfil de espelhamento. Antes de continuar com fazer o espelhamento, eu quero criar todo o meu perfil, para poder espelhar tudo que eu quero. E depois gerar o perfil certinho que eu vou poder gerar em toda a engrenagem, tá bom? Então, eu vou fazer o perfil desse dente aí, né? Todo certinho, para poder gerar a engrenagem, um perfil de dente para poder depois replicar os 17 que eu quero. Então, para isso, eu vou precisar de um raio de arredondamento aqui, ó. Eu vou utilizar a ferramenta de arredondamento, criar canto arredondado entre essa linha e essa linha. E aí, segundo a norma, né, o que eu quero aí, a dimensão que eu quero é 8/6 de raio. Então, pronto, ó, fiz um dos raios. Agora eu vou fazer o outro. Eu vou espelhar só essa linha aqui central em relação ao eixo Y, para poder pegar até onde vai a minha outra base do dente. Vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Ó. Eu vou espelhar, utilizar aqui a ferramenta de espelhamento. Vou espelhar. Primeiro aqui é o plano. O plano é justamente o plano YZ, né? O eixo Y. E agora está pedindo o corpo. Eu quero essa linha. Certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um arco lá do centro da minha circunferência e que está vindo daqui até essa linha que eu criei, tá bom? Então eu criei esse meu perfil do dente aí e agora eu vou fechar o dente em cima. Então fechando o dente em cima, cadê a ferramenta de arco? Eu clico aí no centro, daqui do final do meu dente até a metade aqui, tá bom? Então, agora a gente tem o perfil do dente aí certinho. A gente não precisa apagar essas linhas auxiliares. Eu vou usar a ferramenta de espelhamento de novo. Eu clico nessa linha de construção que eu criei para espelhar. E agora eu vou fazer uma caixa de seleção em tudo isso que a gente desenhou. Ó, cliquei com o botão esquerdo e selecionei toda essa parte aí do dente. Está bem clarinho, mas dá para ver uma caixa em volta do perfil do dente que eu fiz. E aí pronto, espelhei o dente. Ele espelhou mais coisa, e ele dá umas mensagens que nem todas as restrições puderam ser espelhadas, né? Mas esse é o perfil do dente que eu queria, tá bom? Esse é o perfil. Ele copiou também a linha de construção, ele copiou várias a circunferência de construção também, mas não tem problema, tá bom? Então agora eu venho aqui na aba Projeto e eu vou criar aqui um padrão circular. Então ele saiu da ferramenta, a gente tem o meu dente que eu quero, né?
E aí agora eu vou ter que selecionar tudo que eu quero criar para o padrão circular. Então eu vou com o botão esquerdo, criar uma caixa de seleção nesse meu dente. Né? Não consegui envolver só o dente, mas tem problema não. Eu vou dar um Ctrl 1 para eu girar a visualização e agora eu vou clicar no meu eixo Z, que é justamente o eixo aí em que eu quero justamente no eixo Z que vão girar os meus dentes da engrenagem. Tá bom? Eu sei que gerou muita coisa, mas é tudo de construção. Tá bom? O que eu estou interessado é só o perfil do dente. Então eu venho aqui no lado esquerdo e coloco 17 dentes. Dou um Tab, vou apertar Enter. Eu sei que tá horrível aí, vou dar agora um OK na ferramenta. Tá com um monte de coisas, só que eu juro que quando a gente ativar o modo de esboço de novo, né, aqui, e vir para a ferramenta, dar um V para girar, e vou dar uma edição final de rascunho, vocês vão ver que vai gerar a superfície que eu quero. Então essa é a superfície da engrenagem. Né? Eu posso tirar essas linhas se eu quiser, é só clicar aqui do lado esquerdo em curvas. E essas linhas sumiram. É muito engraçado, né? Aquele desenho cheio de coisa. Porque eu não consegui. Se vocês quisessem, para não acontecer aquilo, era só excluir essas linhas aqui. É só excluir antes de gerar o padrão. Porque na hora de englobar na caixa de seleção, não consegui excluir. Mas era só excluir. Tá bom? Mas como é tudo curva de construção, ele não está interferindo no meu dente que eu criei, né? Tá bom? Essa é a ideia. Então aqui eu gerei o perfil da engrenagem, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo aqui, o que eu queria mostrar era só o perfil da engrenagem, tá bom? Como criar esse perfil da engrenagem. A gente sabe que para aumentar a engrenagem aqui é só estender, né? 50 aí, tá bom? Então era essa a engrenagem. Eu falei que eu vou terminar o perfil porque eu quero que vocês salvem isso daqui, né? Essa ferramenta aí do jeito que tá bom? Na verdade, seria bom vocês salvarem até na ferramenta de aqui, na ferramenta de esboço. Salva assim, ó. Clica em salvar isso daí e dá um nome de salvar, sei lá, desenho dentes. Eu sei que tem já inúmeros. Eu vou dar o nome meu aqui 4, porque eu já tenho todas essas peças que eu criei para essa aula, né? Para conseguir dar essa aula de engrenagem. Então pronto, vou salvar aí como desenho de dentes 4. Vou apertar o modo de esboço e tal, concluir o modo de esboço. Tirar aqui a parte das curvas. Deixar essa face e salvar essa face também. Então agora dá um salvar como. E coloca aqui engrenagem. Coloca assim, desenho face. Igual eu coloquei antes. Desenho face. Vou colocar aqui 4 também. Tudo que eu estou gerando vai ser a versão 4. E aí, se você quiser gerar engrenagem, você gera engrenagem com 50 milímetros e dá um salvar como também nessa engrenagem, tá bom? Com outro nome aí. Engrenagem reta 4. Tá bom? A ideia é que você tenha, o que eu quero são os perfis lá de desenho e o perfil da engrenagem que a gente vai utilizar depois, tá bom? Então era isso aí para esse pedaço desse vídeo.